Alessandra. O que ocorre com essas pessoas que dizem falar em línguas não estrangeiras, mas essas sílabas sem sentido? O que nós vemos hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, quando as pessoas começam ao mesmo tempo a falar uma língua não inteligível, isso pode ser três coisas. Na minha visão, podem ser três coisas. Primeiro, pessoas sinceras que estão dentro da igreja e são ensinadas, como eu acabei de explicar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você fala línguas. Se você não fala, você não é batizado. Quando eu estudei no seminário ou na faculdade, 4 anos de teologia, durante esses 4 anos, um rapaz chamado Giovanni era um colega de classe que eu tinha. E ele havia pertencido a uma igreja pentecostal e por 8 anos ele falara línguas estranhas. E em classe eu perguntei para ele, Giovanni, você por 8 anos falou línguas estranhas? Você contou. Ele disse, é verdade. E o que você falava? Eu nunca soube o que eu falei. Mas se você nunca soube o que falou, o que você falava? Eu comecei a frequentar a igreja. Na hora do culto, todo mundo começava a falar línguas. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu não era. Eu era um crente comum, de segunda categoria. E eu queria muito falar, ter o dom de línguas. Eu queria ser igual a todos. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais angustiado. E chegou um ponto que eu não suportei a angústia e teve um dia no culto que eu comecei a falar também. E eu falei, e quando eu comecei a falar, o pastor disse para mim, você agora foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu falei por 8 anos línguas. Mas eu nunca soube o que eu falei, porque de fato são sílabas sem sentido. Primeiro caso, para mim, o que acontece hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, são pessoas sinceras, que estão em busca da verdade, em busca do Espírito. E por causa dessa pressão psicológica, eles começam a falar coisas que não têm sentido, mas isto os satisfaz, porque é assim que eles aprenderam. São pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Segunda possibilidade, na minha visão, charlatões. Pessoas que dizem ter o dom de línguas para enganar outras pessoas, como se elas fossem líderes espirituais. E eu já presenciei em algumas dessas igrejas pessoas que falavam outra língua, nesse caso o inglês, e começava a falar inglês e dizia ter o dom de línguas. Mas qualquer que entendesse um pouquinho de inglês sabia que ele estava falando em inglês. Mas a pessoa havia estudado inglês e começa a falar algumas palavras em inglês para dizer que tem o dom de línguas e que pode ser um líder espiritual porque tem o Espírito Santo. Charlatanismo. Terceiro caso, e eu tenho que dizer isso com muito carinho para vocês. Eu acredito que há casos dentro do movimento pentecostal e neopentecostal que seja possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Ao ponto da pessoa estar tão longe de Deus que usa estas coisas para benefício satânico. O diabo controla essas pessoas e elas começam a pretender falar alguma coisa que ninguém entende nada e ninguém está sendo edificado. Então, para mim, o que acontece hoje podem ser essas 3 hipóteses. Um outro detalhe, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua materna que Deus pode me dar para alcançar alguém com a pregação do Evangelho. Segundo, eu não posso pretender que toda a igreja tenha o dom, porque diz Paulo que é o Espírito Santo quem distribui os dons. Terceiro, quando o Espírito Santo der o dom para alguém, quer seja ele de línguas ou não, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ensina que todo dom espiritual ele tem 2 objetivos: edificar e instruir a igreja. Se não há edificação e se não há instrução, não é dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, e para você que me assiste em casa, quando num culto, todo mundo começa a falar uma língua ininteligível, onde a palavra de Deus fica relegada a segundo plano,
onde não se estudam as verdades contidas aqui, e o povo permanece sem conhecer o que Deus revelou, mas todo mundo fala ao mesmo tempo, uma língua que ninguém entende. A pergunta é, quanta instrução e quanta edificação está acontecendo em igreja tal? Quanta instrução, quanto que as pessoas sabem da doutrina sagrada de Jesus Cristo, quanto que elas aprendem nesses cultos. Eu já disse para vocês que Satanás ataca hoje a Bíblia, não é queimando mais a Bíblia, não é matando quem prega, mas é colocando os pregadores com a Bíblia debaixo do braço. É levando crentes para dentro das igrejas, onde cultuam a Deus por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a Bíblia permanece fechada. E quando você encontra alguns cristãos por aí, que frequentam essas igrejas, e você começa a falar de Bíblia, começa a falar de mortalidade da alma, de juízo, de santuário celestial, começa a falar da importância da saúde, de não fumar, não beber, não usar drogas. Esse povo não conhece nada de Bíblia. E sabe por que não conhece nada de Bíblia? Porque estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas a preocupação é falar língua estranha. A preocupação é com exorcismo, todo dia exorcizar. A preocupação é com curas milagrosas, todo dia tem que curar. Você está entendendo como que o diabo trabalha hoje? Gildo. De fato, é um assunto preocupante e nós, como cristãos, devemos nos preocupar. Eu, como membro de uma igreja pentecostal, já tive o privilégio de, após batizado nas águas, falar em línguas. Eu pude ter esse privilégio. Não que a igreja em algum momento me incentivou ou mandasse eu pronunciar, porque nós levamos a Bíblia com seriedade. A experiência que eu tive foi maravilhosa, foi magnífica. Mas, graças a Deus, que temos na igreja a intenção e o desejo de que cumpra-se na vida dos seguidores de Cristo, João capítulo 15, para que todos sejam amigos de Jesus, que façam aquilo que Jesus fez. Infelizmente, muitas igrejas, é verdade, incentivam e empurram ou ignoram a palavra de Deus e observam todos os escritos do Novo Testamento, principalmente com falar em línguas, que Paulo deixa para a igreja, que Jesus deixou para a igreja. Mas Paulo nos adverte que devemos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, ou seja, a proclamação do Evangelho, sim. Em primeiro lugar, eu nunca me preocupei em querer ou deixar de querer falar em línguas. Um determinado dia, num culto abençoado, Deus me deu este privilégio. Não foi nenhum problema de psique, não foi nenhum problema de nada que eu estava passando, mas foi uma experiência maravilhosa. E já vi exemplos de pessoas sendo usadas por Deus para falar em línguas. Inclusive, eu já disse ao pastor que eu estava terminando a minha graduação. E a pessoa que foi usada por Deus em falar em línguas, eu não sei se naquele momento havia nenhuma pessoa que falasse latim. Mas ela falou em latim, glorificando a Deus. Só isso e nada mais. O certo é, obrigado Gildo por sua participação, o certo é que nós temos que nos voltar mais para a Bíblia. Porque se nós não nos voltarmos para esse livro e estudarmos, mesmo os eleitos, disse Cristo, poderão ser enganados. Nós não podemos aceitar essa história de querer impor certas doutrinas que não estão na Bíblia, de querer nos ensinar coisas que não estão na Bíblia, ou muitas vezes gastarmos tempo e tempo com outras coisas que não estão na Bíblia e ignoramos o livro de Deus.